Pessoal, hoje é sexta-feira, dia de maldade, início do final de semana. E para celebrar tudo isso, gostaria de convidar você a clicar no link que está aqui na descrição para a loja Professor Leonardo. Lá você vai encontrar estampas exclusivas no conceito de política fashion. Que é isso? É você se vestir politicamente, só que de um modo mais fashion, mais descolado, até mesmo mais irônico. Dê uma passada, o link da loja está aqui na descrição e me siga também lá no Twitter, @profleoficial, porque talvez hoje à noite a gente faça uma live aqui no YouTube, mas eu vou avisar tudo isso lá no Twitter. E ontem, Geraldo Alckmin foi indiciado pela Operação Lava Jato por suspeita de alguns crimes: lavagem de dinheiro, Caixa 2 eleitoral e corrupção passiva. Geraldo Alckmin, do PSDB, foi candidato à presidência da República algumas vezes, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito. E é claro que essa operação da Lava Jato contra o Geraldo Alckmin gera desconfiança. E gera desconfiança justamente por conta de Sérgio Moro. Mas para entender isso, a gente precisa recapitular lá para o começo da Lava Jato. Lá no comecinho, muitas pessoas diziam que a Operação Lava Jato era um instrumento de perseguição ao PT. Mas naquela época nós não tínhamos ainda os elementos que nós temos hoje. Então esse papo era algo mais papo de petista do que de fato algo mais concreto. Depois a Operação Lava Jato avançou, novos elementos acabaram sendo colocados na jogada, mas naquela época era mais papo de petista. Ah, ela só vai em cima do PT, não vai em cima do PSDB. E na época todo mundo dizia, muitas pessoas diziam, melhor dizendo, né? Olha, não foram ainda atrás do PSDB, mas isso vai chegar, vai demorar um tempo, mas isso vai acabar chegando. O que de mais concreto nós tínhamos lá em 2014, 2015, eram as conversas vazadas do Sérgio Moro. Você falava, isso é estranho, isso é suspeito, mas nada muito concreto. Nós começamos a ter elementos mais concretos a partir de 2018, quando no início do ano Lula é preso e no final do ano Moro assume o cargo de ministro da Justiça. É claro que não tem como dizer que Moro estava compactuado com Bolsonaro para fazer isso, porque ninguém acreditava na candidatura e na vitória de Bolsonaro, nem o próprio presidente. Você pode dizer, e isso é possível que tenha acontecido, conversas de Moro com o PSDB ou até mesmo outro partido. Mas também nós nunca saberemos disso. Ou sim, mas bem provável que não. Mas o que nós temos de concreto? Moro prende o principal candidato a disputar a presidência da República, porque Lula na época estava em primeiro nas pesquisas de intenção de voto, e depois assume como sendo ministro da Justiça. Passados alguns meses, nós temos a Operação Vaza Jato do The Intercept Brasil, e lá foi revelado que a relação do juiz com a força-tarefa era uma relação muito mais intrínseca, uma relação muito próxima, ferindo o artigo 254 do Código do Processo Penal. Porque Moro tinha uma relação de muita proximidade com o Deltan Dallagnol. E essa proximidade poderia levantar a questão de que ambos eram amigos, e não apenas uma relação cordial entre profissionais. E isso fere o artigo 254 do Código do Processo Penal, mostra que Moro tinha uma relação muito próxima e íntima com a Operação Lava Jato. Quando Moro assume a cadeira, a pasta do Ministério da Justiça, havia ainda uma dúvida. Moro, ele quer ser presidente da República ou Moro quer assumir uma vaga no STF? Sempre houve essa dúvida. Algumas pessoas falavam de vaga no STF, outras pessoas falavam de presidência da República. Quando Moro sai do ministério, ele já é colocado como sendo um pré-candidato para 2022. O nome dele aparece em pesquisas de intenção de voto. Ele está se colocando como sendo o anti-Bolsonaro. E a Operação Lava Jato é uma plataforma de campanha de Sérgio Moro. E o próprio se coloca como sendo parte integrante da Lava Jato. Na entrevista que ele concedeu ao Globo News, ele se coloca como membro da Lava Jato. Ele fala em nome da Lava Jato, sendo que teoricamente e tecnicamente ele não teria nenhum tipo de relação com a operação, ou não deveria ter. Então perceba que, se você quiser, você pode desconfiar. Muitas pessoas podem, não, chegou agora no PSDB, tem que investigar o Alckmin. Não estou questionando a investigação. O que eu estou levantando o questionamento é o porquê. Por que agora? Será que essa investigação ela iria ocorrer de fato se o Moro não fosse um pré-candidato? Porque a Operação Lava Jato é um instrumento poderoso que o Sérgio Moro tem na mão para destruir reputações. É como se fosse um gabinete do ódio. A Operação Lava Jato é o gabinete do ódio
do Sérgio Moro. Porque o simples fato de ocorrer uma investigação já destrói a reputação de um possível adversário político, no caso, Geraldo Alckmin, e também do PSDB. Porque não importa se vai ser condenado ou não, só o fato de estar sendo investigado já come ali alguns milhares de votos. E Moro precisa da Lava Jato para poder se consolidar e chegar forte em 2022. Então a Operação Lava Jato ela serve de dois propósitos para Moro. Primeiro, como plataforma e palanque eleitoral. Segundo, como destruição das reputações de seus adversários políticos. Então a presença de Moro já levanta uma desconfiança grande em cima da Lava Jato. Porque se Moro for presidente da República, Deltan Dallagnol pode acabar indo para o Ministério. Os integrantes da Lava Jato podem acabar indo para o governo Moro. Então, com Moro, a Operação Lava Jato ela se torna uma operação suspeita. É possível desconfiar, sim, da Operação Lava Jato, muito mais hoje do que era anteriormente. Porque se Moro ele é um pré-candidato e ele está atrelado à Operação Lava Jato, toda a Operação Lava Jato ela se transforma em um instrumento político e também em um partido político. E a disputa entre Lava Jato e PGR, que ocorre diariamente no Antagonista, que é o jornal em que, ou o portal que Moro faz parte, porque ele escreve para a revista Cruzoé, nós temos a tona disso tudo. A Operação Lava Jato se transformou em um partido político, por conta disso as ações são suspeitas. Se Moro não fosse candidato, ou um pré-candidato, se o nome dele não aparecesse nas pesquisas de intenção de voto, Geraldo Alckmin teria sido investigado? Nós nunca saberemos, porque há uma desconfiança por conta da presença de Sérgio Moro. E quem diria que nesse gabinete do ódio de Moro, nesse gabinete do ódio morista, Deltan Dallagnol seria o Carluccio de Sérgio Moro. Vamos continuar observando tudo isso. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Me siga lá no Twitter, @profileoficial, e compartilhe esse vídeo. Você acha que Deltan Dallagnol é o Carluccio do Sérgio Moro? Deixe aí nos comentários. Isso aí pode ser um assunto para outro vídeo.